outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. No que você pensa quando ouve a expressão gestão de crise ou gestão de riscos? Alguém está imune a isso ou estamos todos expostos à crise de imagem nessa era de tanta exposição, especialmente exposição digital? É possível nos proteger, nos prevenir de crises de imagem? E quando a crise acontece, como agir? Sair respondendo, contra-atacar, esperar a poeira baixar? Quais os melhores caminhos? Então, o nosso outro olhar de hoje é para aquele que é o maior patrimônio de uma marca, mesmo uma marca pessoal, que é a nossa reputação, que pode ser também de uma empresa, de uma instituição, de um governo, mas também, como eu disse, uma marca pessoal profissional. Um tema atualíssimo que está despertando cada vez mais interesse e também exigindo cada vez mais profissionalismo. E nos próximos 30 minutos eu vou falar com quem entende desse riscado a partir da técnica, do conhecimento e também a partir da experiência, a jornalista e empresária Soraya Hanna, minha sócia na empresa Critério, que cuida justamente da gestão de imagem e reputação. A Soraya tem se especializado muito na pauta e na experiência em gestão de crise. Ela já foi gestora de comunicação tanto no setor público quanto no privado e na Critério comanda o atendimento de grandes marcas, instituições, governos e líderes de expressão. Soraya, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Muito bom dia, Kleber. Uma alegria muito grande para falar de um tema que eu sou verdadeiramente apaixonada, tenho realmente me especializado, mas sempre que eu digo, né, a gente se especializa, trabalha muito nesse tema, mas o que faz a diferença é ter uma equipe de qualidade. E aqui na Critério a gente tem um grande time que trabalha muito coeso, uma situação que é realmente importante nos tempos atuais, né? Como a gente trabalha a reputação, como a gente trabalha a questão das crises, toda essa questão de mitigar riscos, né? Então é um trabalho que realmente cada vez mais faz sentido e é muito relevante para enfrentar os desafios da atualidade. Soraya, sabe que essa semana eu estava assistindo uma filha cuja mãe teve Alzheimer e ela criou um canal no YouTube para contar da experiência dela e depois da experiência ela foi se especializando em gerontologia, tarará, e foi dizendo que tem coisas que a medicina, que a teoria acadêmica não dão, que só a vivência é que dá, complementada pela teoria acadêmica. Então, certamente em gestão de crise, essa vivência de várias crises dá uma bagagem certamente muito grande, né, para ti e para a equipe. Com certeza, com certeza. Eu que venho de uma trajetória muito grande na área pública, né, e a área pública realmente a gente vivencia isso. Todo dia, né? Todo dia, todo momento, e porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Cada atitude, cada ação não interfere numa pessoa, numa liderança, interfere numa comunidade, num estado, num país. Então, é muito importante, sim, estar ciente disso, ter profissionais qualificados, mas, acima de tudo, né, crise e reputação também tem a ver com as nossas identidades, né? Com bom senso, com senso moral, com valores, com uma construção que vem anterior às faculdades. Isso que eu ia te perguntar, né? Tu já falaste aí na abertura, antes da crise, né? O que dá para fazer para prevenir uma crise de imagem, para nos blindar antes que a crise venha? Por exemplo, assim, quando a gente vai falar, né, Kleber, sobre uma questão de uma empresa, o que é profissional, o que é adequado? Primeira questão, tem uma equipe de comunicação, ela vai trabalhar lá a questão da reputação, da marca, da imagem. A gente tem que sempre ver quais são os riscos, né? Que tipo de risco tem uma empresa, né? Uma empresa que trabalha na área de saúde, né? O que a gente pode fazer? Quais o relacionamento pessoal, né? As pessoas que estão ali, como é que são os empregados? Quais os riscos inerentes naquele trabalho? Uma prefeitura, uma hidrelétrica, vai ter a represa, o que pode acontecer?
Então, tem que mapear esses riscos, colocar o potencial de alguma coisa acontecer e saber que quando acontecer nós temos que ter agilidade, responsabilidade, ter um comitê preparado, porque nunca é assim 100% essa organização, mas já sai de 50% a 70% de algo previsível. Cada crise é uma crise, né? Então, nunca uma é igual da outra. Nunca é igual da outra e também não é uma cartilha rígida, porque a gente tem que... É um guia, porque a gente tem que entender também o cenário, o contexto, os atores, o contexto dos anos 70 é um outro contexto no ano 2023, né? As pessoas faziam isso. Não, os valores permanecem, mas as circunstâncias são outras. E por isso a gente tem que ter muito bom senso, tem que ter saber deliberar, saber liderar. Eu também gosto de dizer, Kleber, que às vezes a gente diz assim, a gente cuida de marcas, cuida das empresas, a gente cuida dos líderes. Porque os líderes... porque tudo são pessoas. São pessoas, tudo são pessoas. E sendo pessoas, a gente tem que ter um cuidado maior de como a interpretação daquela fala, como aquela determinação pode causar, né? Porque às vezes as pessoas estão em suas bolhas. E nas suas bolhas, tudo que ele está fazendo ali racionalmente, perfeito, só que eu não combinei com o outro. E eu preciso ter empatia, eu preciso ter um entendimento que às vezes não está no meu riscado. Então eu tenho que articular, eu tenho que ter também a humildade de saber que tem outros atores que podem contribuir para a gente terminar ou mitigar aquela crise. Eu lembro que na pandemia, Soraya, uma das coisas que a gente via muito, né? Muitas empresas preocupadas em se comunicar para fora e às vezes não tinham alinhado nem com os de dentro primeiro, né? Então esse alinhamento é importante. Esse alinhamento interno é fundamental, porque a primeira pessoa que vai falar da tua empresa é o teu funcionário. Ele sabe por dentro. Isso a gente vai falar mais tarde aí, provavelmente, sobre a essência. Então, a essência de tudo, a verdade sobre aquilo. A gente não resolve uma crise colocando embaixo do tapete. A gente enfrenta, mas enfrenta com responsabilidade. Não com pirotecnia, não com ações que é só para causar. Né? A gente está muito numa fase de causar. A gente tem que ter responsabilidade. Entender que, às vezes, não se trata de uma crise, é uma emergência. Mas uma emergência mal conduzida vai levar a uma crise. E uma crise que pode ser com danos que a gente fique marcado a vida inteira. Aí que tá. Como é que se define, se é que tem uma regra, um indicador de quando é crise e quando é um assunto de rotina, do dia a dia, saber lidar com cada uma delas? Isso é bem interessante, Kleber, porque, assim, eu tinha um ex-chefe meu, querido, saudoso, Nelson Proença. Grande figura. Grande figura, que foi teu parceiro de chefe da Casa Civil, também foi chefe da Casa Civil. Minha honra. A tua honra. E uma pessoa muito inteligente, ele dizia assim, a pessoa que mora ao lado do cemitério pensa que toda a cidade está morrendo. Afinal, toda hora chega um corpo. Então, às vezes, a gente está na nossa bolha e percebe que tudo está acontecendo, que o meu entorno político está dizendo, isso está todo mundo falando, mas quem é todo mundo, cara pálida? Né? Quem é esse todo mundo? Então, uma avaliação realista, tem que ter um pouco de menos ansiedade, dar o tempo para entender a dimensão daquele problema e se ele tem uma grande relevância social. O que aquele problema envolve com outras pessoas e com outros grupos. Se o problema é de um grupo específico, de um trabalho estrito, ele não é uma crise, entendeu? Ele é uma emergência, mas que tem que ser bem conduzida, porque emergências para não virar uma grande crise. Muito bom. Ô Soraya, tu fala sempre nas tuas palestras e mesmo na Critério, reputação é acúmulo, né? É o tal do estoque de boa vontade, que é uma expressão muito boa. Explica o que é isso e por que é importante construir isso para quando chega numa crise, por exemplo. Exatamente. Nós todos, desde que nascemos, temos ações, né? Ações da família. A gente vai criando, né? Uma trajetória pessoal. A gente vai se relacionando com as pessoas. A gente vai deixando
legados, exemplos, tudo isso vai se acumulando. Nenhuma história agora, a gente sempre tem um Big Brother nos olhando, né? Tudo está descortinado. Absolutamente expostos. Absolutamente exposto, seja nas redes, sempre alguém vai saber de tudo, né? E não, isso não se trata só do padre no confessionário. A gente realmente está exposto. Então, esse acúmulo quer dizer que a gente tem que realmente praticar esses estoques de boa vontade, porque quando a crise chegar, Kleber, e ela vai chegar, para os bons, para os maus, para qualquer um, todos nós enfrentaremos. Justa ou injustamente. Justa ou injustamente, ela chegará. Esse estoque de boa vontade, desse acúmulo de coisas positivas que a gente fez ao longo de nossa vida, no nosso repertório pessoal, na nossa trajetória, vai fazer frente a essa questão negativa. Isso a gente vê em empresas, a gente vê em situações pessoais. As pessoas julgam, todo mundo coloca 5 estrelinhas, 3 estrelinhas, 2 estrelinhas a partir da sua experiência que participou naquele momento e a partir das percepções que tem através disso. E aonde entra a profissionalização? Que a gente às vezes faz muita coisa boa e não trabalha isso de uma forma positiva para que as pessoas entendam que é um estoque de boa vontade. Muita gente faz coisas lindas, mas não empacota da forma apropriada, não expõe da forma apropriada. E fica com esse estoque meio vazio. E ela tem sim, então, mas para isso ela precisa de um profissional que oriente, que trabalhe, que solenize alguns atos. A gente vive um momento de muita informalidade, improvisação, de espontaneidade, mas uma espontaneidade excessiva e que vira muitas vezes uma bobeira, entendeu? E isso é muito chato porque tem que ter também respeito, tem que ter o culto, a liturgia. Isso não se perde, isso se valoriza. Muito bom. Ô Soraya, instaurada a crise, vamos falar assim hipoteticamente, né? Deu uma crise de imagem numa empresa. Quem deve ser informado da empresa, da instituição? Quem deve saber o que está acontecendo? Todos devem estar por dentro do cenário, apenas as lideranças, o chefe. Como é que é feita essa abordagem? Se instala um gabinete de crise na hora? Vamos tentar imaginar aqui um caso hipotético para o nosso ouvinte entender. Primeira questão, né? A gente tem que, lá no início, como a gente falou, em uma emergência, um diagnóstico, primeiro saber, com muita transparência, tudo a respeito desse problema. É esse. Empresas bem organizadas já têm um comitê instaurado. Comitê de crise, aperta o botão vermelho. Aciona, chama o pessoal. Aonde aconteceu a crise, na área de TI, o jurídico precisa estar, porque provavelmente pode ter uma questão jurídica envolvida, né? Chama a área comercial, chama as áreas pertinentes, faz, depois de tudo resolvido aqui, entendido, faz um comunicado para dentro, e a partir do comunicado para dentro, se faz o comunicado para fora, dependendo da proporção, é uma nota, é uma coletiva. Cada um é um. Agora, eu costumo dizer também, Kleber, que os tempos dos tribunais são diferentes dos tempos da opinião pública. Por que eu quero dizer? Às vezes é uma dificuldade de... Há uma dificuldade. Nossos amigos do direito às vezes têm dificuldade. Eu acho que a crise bem feita é quando tem uma integração. É multidisciplinar, né? Temos os nossos colegas da área da publicidade, temos nossos colegas administradores da área da gestão, temos nossos colegas do jurídico. Nós temos que somar esforços e entender um contexto maior para resolver uma crise. Não se pega em pedaços, em fragmentos. Porque quando fica uma perninha solta, aquela perninha vai te prejudicar. A pior coisa que tem é o porta-voz passar uma informação e dali 2 horas ele tem que fazer uma justificativa que não era bem assim. Perdeu credibilidade. Credibilidade, segurança numa gestão de crise são fundamentais. E Soraya, e ter quem dá a palavra final, imagino que também é importantíssimo, né? Porque às vezes, disse aí, cria um comitê, às vezes o comitê tem divergência, tem que ter quem dê a palavra final. Querido amigo Kleber, meu sócio, é o seguinte, líder é líder. É nessas horas que se forja quem é líder, né? E líder tem que aglutinar, mas também tem que ter coragem. A gente tem uma crise muito grande, vamos falar de gestão de crise
no que a gente tem a maior gestão de crise, é a falta de líderes, falta de liderança. E Isso não é em só todos. no setor público, né? Não, não é só no setor público, é no setor privado também. Medo, vacilar, não sei se faço, dar ordem, contra a ordem. Confia no teu time, lidera, Não, e toma decisão. E saber que vai errar também. E saber que vai errar, mas com aquela segurança de quem está tentando fazer o que é certo. Retidão. Muito bom. Na Critério a gente fala muito, né? Um dos escopos do trabalho em reputação, né? Quanto é importante investir em prevenção de crise como forma de preservar a reputação? Mais do que nunca, né? Antes a gente falava assim, tu sempre traz nas tuas palestras que eu adoro, o exemplo da Dona Sueli. Né? A Dona Sueli assistia o nosso saudoso não, tá vivo, mas não tá mais no programa, Cid Moreira, no Jornal Nacional, e o que ele dizia era lei. Que falou ali a resposta, ninguém mais comentava, saiu no Jornal Nacional. Hoje não. Hoje as redes sociais, os amigos do Zap, né? É tanta informação, contra-informação, tem informação séria, tem informação que não é séria, tem de tudo. E como é que ficam emaranhadas as pessoas, né? Nessa condução, nessa avaliação toda? É muito confuso. Então, nós estamos todos muito vulneráveis, expostos a injustiças. E no momento que a gente está trabalhando uma crise, a gente é difícil arrebanhar, né, tudo. Alguma coisa vai fugir dali. E a gente já perdeu alguma coisa. E como é que é importante esse estoque de boa vontade. Então, a gente precisa, sim, mais do que nunca, nos tempos atuais, trabalhar na prevenção, com profissionalismo, com ideia clara de valores, né? Com essa liturgia, com respeito, com essência. Não é invenção, mas é de uma forma mais disciplinada, organizada, com planejamento. Empresas e pessoas estão expostas. Quanto mais pessoa pública você é, quanto mais sucesso você tem, você está caminhando para uma vulnerabilidade ainda maior. Porque você tem uma competição comercial, você tem a velha e maldosa inveja, né? Você tem de tudo. Então, relacionamentos às vezes nocivos, né? Como é que você trabalha isso? Então, você precisa trabalhar o estoque de boa vontade. E às vezes, Soraya, tem setores até do empresariado, digo aqui fraternalmente, que não compreenderam a importância da dinâmica da reputação, o valor da reputação. Então o cara tem um seguro lá para um pavilhão industrial e a reputação dele não está com esse seguro, está exposta, né? Está solta aí ao vento. E às vezes pode ser marca grande, pequena, média, não quer dizer, né? Infelizmente, carecemos ainda de uma cultura de comunicação e desse entendimento de que reputação é um bem valioso. O mais valioso. Mais valioso, vale mais do que dinheiro. Dinheiro consegue, mas uma reputação, quando ela é arranhada, pode permanecer por muito tempo. Isso, né, a gente vê aí as grandes marcas, né? Um problema que acontece aqui, cai a bolsa, perdeu dinheiro também. E não só isso, problemas familiares, relacionamentos futuros. É um problema muito sério. Cada vez mais nós temos que colocar realmente como seguro. Eu costumo dizer aqui para os nossos clientes, né, que trabalhar a questão da reputação, trabalhar a questão de gestão de crise, é um seguro, como você tem um seguro de carro, seguro da casa, né? Pode ser que eu não use, mas quando acontecer, chama que vai ter gente profissional para resolver. E aí se já tem uma linha profissional pré-estabelecida, é muito mais fácil, porque já sai agindo, né? Já sai rodando, Já né? sai rodando. Porque esse tempo é muito valioso. A gente não pode ser precipitado, passar informações que podem ser desconexas. Tu diz, daquela respirada. Respira fundo primeiro, espera, porque senão vem assim, o cara tá... Não, o pessoal do rádio tem que entrar em 3 minutos. O problema dele não é o meu problema. Respeitosamente, umas colegas do rádio ou da TV, quem quer que seja. Eu preciso estar muito seguro da apuração interna dos fatos para sair falando. Mas também eu não posso demorar 2, 3 dias para apurar ou menosprezar um problema que é grande. A gente já viu crises aí recentes que demoraram, que sangraram,
que ficaram reféns das avaliações jurídicas. Não, o tribunal tem que ver, o ministério tem que ver, e o povo falando. E a coisa o tempo, isso que tu disseste, o tempo da comunicação é outro. O tempo da comunicação é outro. Ô, Soraya, e outro ponto que tu já tocaste em passant, mas que eu acho bem importante, se fala pouco, do abalo emocional que é desencadeado nos colaboradores e até nos líderes em caso de gestão de crise, né? A importância das marcas apoiarem os seus, ter um ambiente de parceria e de apoio recíproco. Né? Muito importante, porque nessas horas, nem todo mundo, assim, foi preparado, forjado com a vida dura, né? Às vezes a pessoa caminha até a sua fase adulta cercado por papai, mamãe, e uma área confortável, né? Que tudo deu certo. Só tem que escolher entre o muito bom e o bom. Exatamente, entre o muito bom e o bom. E geralmente, se a gente olhar de lá de fora, tá tudo ótimo. Então, essas pessoas, muitas vezes, grandes líderes, eu já deparei com algumas experiências, eles simplesmente freiam. Claudicam nessa hora. E ficam atônitos, não sabem o que fazer. Também já vi isso. Então, é muito importante uma visão de fora, segura, com um repertório que passe credibilidade, segurança, para fazer essas orientações. E esse líder e seus comandados tem que ter uma linha muito coesa. Também já vi muito um líder falar A, o vice falar B e um terceiro falar C. Aí é terrível. O tal do alinhamento de porta-vozes. Alinhamento de porta-vozes, que é também um exercício que nós fazemos aqui na Critério com as nossas empresas, de alinhar essa narrativa, alinhar os propósitos, integrar, entendeu? As pessoas têm que ter uma visão que pode ter diferenças em relações minúsculas e que é natural, mas aquela visão, aquele norte, tem que ter a mesma percepção de valores de vida, moral. E não adianta também encobrir. A gente tem que ter transparência e falar com responsabilidade. Outro ponto que eu vi já nas suas palestras, fala muito de atitude, né? Porque muitas pessoas dizem, vamos comunicar. Não, aí tu diz, antes, como é que é a expressão que tu usa? Antes de contar a história, preciso fazer a história. Então, antes de sair comunicando, vem cá, tu resolveu o teu problema. Exatamente, exatamente. Esse gerúndio me irrita profundamente, sabe? Porque a história, estamos fazendo, estamos alinhando, estamos mapeando. Olha, tem uma hora que toda essa parte de fazendo, alinhando, é anterior. E a hora que a gente tem que tomar atitudes, elas têm que ser concretas, evidentes. Verdadeiras. E tem uma questão também que é muita gente querendo se consagrar nas redes, né? Contar tudo. Estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Mas não faz. É uma conversa que 2, 3 dias depois... Conversa para boi dormir. Boi dormir. E depois as pessoas dizem mas não cumpriu. E não cumprir é muito pior ruim. ainda. Pior. Porque aí, como é que eu vou confiar em ti? É uma questão de confiança. Tudo na vida é uma questão de confiança. E neste caso de reputação, gestão de crise, a confiança tem que ser plena. Soraya, e quando uma marca, numa situação, vê que de fato errou, tem sempre aquela aquela discussão, assume a culpa ou não assume? Como é que se lida com isso? Claro que a gente nunca pode fazer algo que a instituição, que os pares, enfim, não se sintam confortáveis, né? Mas a nossa orientação profissional é a verdade acima de tudo. A verdade em cima de tudo. Houve um problema, a gente vai ter um dano porque aconteceu o problema. Mas o dano será muito maior se não tiver a humildade de reconhecê-lo e se não tiver a atitude de aprimorar em cima desse erro, de mostrar que uma mudança estará em curso, que nós faremos essa diferença. Isso é atitude, porque se a gente está falando de essência, de verdade, a gente sabe que todo mundo erra, que todo mundo já pecou. As pessoas compreendem. Compreendem isso. Mas aí tem que ter a tal da empatia, que não é só uma palavra bonita, é se colocar no lugar do outro, o que eu faria e como é que eu posso fazer. Há jeitos e jeitos de se comunicar um problema,
mas não dá para colocar embaixo do tapete, tem que desnudar. Eu anotei aqui até dar balãozinho na opinião pública, né? Não, esse tipo de subterfúgio cada vez está mais arcaico. Aquele político que faz a voz impostada e que diz, nós estamos fazendo isso, e que acha, não, vou jogar todo mundo para olhar para cá, ou que acha que vai enganar o jornalista. Não, eu tiro aqui, depois... Eu digo sempre, olha, nós somos treinados na faculdade para detectar essas... Detectar, não, e não ajuda a comunidade, não ajuda o seu entorno. A gente está numa vida, né, Kleber, eu sempre costumo dizer, a gente não veio a passeio, a gente tem uma missão. E claro que o desafio é achar a nossa missão e fazê-la da melhor forma possível, de tentar melhorar o nosso entorno, a sociedade, a nossa vida, enfim. Mas a gente tem que fazer pelo lado certo. Essa retidão de buscar fazer o melhor, mesmo não acertando, articulando, buscando, tem muito de se abrir também para o outro, deixar aprender. Isso é importante. Esse orgulho não leva a nada. Agora, Soraya, quando a crise é produzida para te prejudicar, isso muito na política, né? Acontece, mas também a concorrência comercial, às vezes, é uma crise fictícia, mentirosa, mas que gerou um abalo na opinião pública e que não é o caso de assumir a culpa, até pelo contrário. Nesses casos, como é que tu lida quando tu falaste aí no começo, a tua essência tá sendo vilipendiada? Não dá para ser frouxo. Eu costumo dizer isso também. Minha honra, isso e tal, eu não vou sair atacando no sentido violento, mas eu tenho que ir para cima e dizer, olha, isso aqui não é verdade, tenho as provas, vamos trabalhar com isso, e se alguém fez um efeito muito nocivo para mim, eu não tenho que ficar com medo, não vou entrar na justiça. Entra na justiça, mostra, se defende com a honra que Deus lhe deu, entendeu? Porque... pingo nos is. Pingo nos is. Não pode se acanhar, porque aí vem mais. Aparentemente, deu só aquele estouro, viu que tu tá fragilizado, assim, fica batendo em cachorro morto, né? Então, eu acho que nessas horas tem que ter atitude, tem que ter discernimento, bom senso, clareza do que quer fazer, não fica jogando para cá, jogando para lá. Não, reúne os fatos. Por que é isso? É uma nota? Vamos esclarecer ponto a ponto. E não tenho medo. Estou aqui aberto para falar. Soraya, Hanna, sócia-diretora da Critério, especialista em gestão de risco e gestão de crise de imagem. Obrigado. Eu que agradeço. Pela contribuição. Uma alegria estar contigo aqui nos microfones da Band e dizer que a gente está sempre aberto aqui na Critério para tomar um café, conversar sobre gestão de crise, sobre reputação. É uma alegria estar aqui contigo e conversar um pouco sobre um tema que realmente, como eu disse, sou apaixonada, tenho me especializado e que acho que a gente pode sim, é um trabalho de muita relevância social. Muito bem, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom dia, bom final de semana e até lá. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.